Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira. Sexta-feira hoje, né, gente? Não tô errando o dia, não. Sexta-feira. Vamos hoje dar uma estudada no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 19, né? Que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos estudar essa palavra que eu estava lendo outro dia e ela é bastante interessante, né? Para nós, para nossa vida. Então, Gênesis 19, do versículo 16 ao 26. Todo o capítulo é importante, né, para nós entendermos a história, mas eu vou dar uma pincelada aqui nos outros versículos rapidamente para nós entendermos o contexto que essa história aconteceu. Mas para nós, do 16 ao 26, vai ser o suficiente para nós falarmos hoje sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, sobre a vida de Ló, né, e a sua família. Então, vamos tocar um louvor e depois nós vamos de palavra. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, Yahweh é meu Deus, Yahweh é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, Yahweh é meu Deus, Yahweh é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Vamos orar, consagrar essa live ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, consagramos este momento a Ti, para Te adorar, para bendizer e exaltar o Teu nome, que é santo, poderoso. Pai, que a Tua palavra possa nos ensinar nessa tarde, nos edificar, exortar, consolar. Em nome de Jesus. Guarda, livra, protege os teus filhos, Pai, de todo mal, de toda inveja, de toda palavra maldizente, de tudo que é contrário à vida deles, tudo que é contrário aos planos do Senhor, às nossas vidas, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Vai paralisando, Senhor, toda a obra do mal, todo mal em nome de Jesus seja paralisado agora. Em nome de Jesus Cristo, que a luz dele venha raiar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Eu só olhando as crianças, que as crianças estão em casa.
Então vamos lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 19 de Gênesis, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que nós vamos ver hoje. Então vamos ler aqui a partir do versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali a forças, e o deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim, e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade do qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que nós sabemos dessa história, amados, é que Ló era sobrinho de Abraão, né? Abraão era um homem de Deus, um homem de oração. E Abraão estava orando, intercedendo por Sodoma e Gomorra. E Deus disse para ele: esses lugares eu vou destruir Sodoma e Gomorra, né? Então Abraão lembra que Jó está lá indo para Sodoma e Gomorra, está lá em Sodoma e Gomorra. E Deus, por causa da oração de Abraão, envia 2 anjos para tirar Ló e a sua família deste lugar, um lugar onde seria destruído, né? Mas se vocês lerem o capítulo todo aqui, do capítulo 19, né, que fala da destruição de Sodoma e Gomorra, nós vamos ver um povo que era um povo violento, um povo que gostava, né, de libertinagem, um povo que tinha relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher. Então era um povo pervertido, um povo pecador, um povo que era violento. E isso era denunciado a Deus. Esse pecado daquele povo chegava até Deus e Deus não se agradava daquilo. E o capítulo 19 nós vamos ver que Ló está lá nesse lugar, os anjos chegam lá para tirar Ló e a família dele, dão um recado que eles têm que sair porque Deus vai destruir aquele lugar. E Ló está lá, recebe os anjos, recebe os homens de Deus, mas os homens daquela cidade batem na porta da casa onde está Ló e a família dele e querem ter relações. A perversão é tão grande que eles querem ter relações com os anjos que Deus mandou para aquele lugar. Mas Ló defende os anjos, né? E oferece as suas 2 filhas. Olha a situação. Ló oferece as 2 filhas. Fiquem com as minhas filhas, são 2 meninas virgens, façam com ela o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens que são homens de Deus, né? Mas os anjos, eles protegem o Ló e a sua família, né, daquele ataque ali, e ferem de cegueira
os homens que estavam querendo, porque os homens já estavam ameaçando que fariam coisas piores com Ló e com a sua família. Então veja como a coisa estava muito feia lá em Sodoma e Gomorra. O povo era muito violento, muito pervertido, e o decreto de Deus era de destruição, que não podia sobrar ninguém. Então aquela cidade foi castigada, né? Foram castigadas por Deus. E qual era a ordem, né? A direção que Deus deu? Ló, saia desse lugar, saia você e sua mulher e sua família, fujam e não olhem para trás, não parem e não olhem para trás. Mas no final, ali no versículo 26, nós lemos, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Amados, o que nós temos que aprender com isso? Quando Deus estiver falando, nos dando direções e nos pedindo que nós façamos algo para Ele, né? Aqui a ordem era sair. Saia com sua família e não olhe para trás. E o que aconteceu? Ló foi indo na frente e a mulher foi indo atrás, né? A gente não sabe dizer o que foi que ela viu, que ela olhou para trás. Mas a probabilidade é que algo de Sodoma e Gomorra entrou no coração dela, né? Porque quando entra no nosso coração, quando nós estamos flertando com o pecado, né? É assim. Nós vamos correr o risco de morrermos espiritualmente, de ficarmos paralisados no lugar onde Deus já disse que era para nós sairmos. E isso nos traz tudo que aquele lugar tinha para oferecer agora era morte e destruição, porque Deus mandou destruir. Tudo seriam destruídas, as casas, a vegetação, as pessoas. Deus mandou destruir completamente. Deus mandou descer fogo do céu que destruísse aquele lugar por causa do pecado. Então era um castigo. Então, se nós resolvemos ficar no lugar que será castigado, onde haverá morte, onde haverá destruição, nós receberemos a consequência daquele decreto dado por Deus. Não tem como nós recebermos bênçãos, como nós recebemos algo bom num lugar onde já está decretada a destruição, a morte, o castigo, né? Então o que nós temos que aprender com a história, com a mulher de Ló, é que ficar no lugar onde Deus pediu para nós sairmos, né? É morte, é destruição, é paralisação. Ela ficou paralisada, diz o texto, né? Que ela virou uma coluna de sal. Então o que eu marquei aqui né, que muitas vezes nós queremos permanecer em relacionamentos que não dá mais, que Deus já disse que é pra gente largar, né? Uma parceria desleal, que é desleal conosco, às vezes parcerias de trabalho, de emprego, de negócios, que Deus já pediu para nós largar também. Às vezes uma amizade que Deus já pediu para nós abandonar, porque a pessoa às vezes é invejosa, a pessoa às vezes é maliciosa, a pessoa às vezes não tem relacionamento com Deus e irá nos afastar de Deus. Então são amizades, parcerias, relacionamentos, ministérios, às vezes emprego, às vezes é família. E Deus pede para nós deixarmos pessoas e às vezes até mesmo lugares. E a gente, né, fica olhando para trás. A gente está indo, né? Eu vou deixar. A gente está indo, saindo de Sodoma e Gomorra, mas a gente está olhando para trás, né? Então, amados, o que Deus tem para frente é melhor do que aquilo que você está deixando para trás. É muito melhor. Porque lá tem morte e destruição. Não tem como eu ficar lá. Se eu ficar lá, eu vou sofrer as consequências do que foi decretado lá. Eu vou ficar lá, vou morrer lá, vou ficar paralisado, não vou receber as bênçãos e o lugar e aquilo, né? Encontrar novas pessoas, novas conexões, um novo sócio, um novo namorado, um novo esposo, uma nova esposa. Eu não sei qual é o papel aqui, o que está representando na sua vida Sodoma e Gomorra, o lugar de destruição, o lugar de morte, o lugar de paralisação. Mas se você ouve a voz de Deus e não obedece, saiba que o que aconteceu com a mulher de Ló vai acontecer com você. Você vai sofrer as consequências da sua desobediência. Então não deixe entrar no seu coração aquilo que Deus já disse que você tem que abandonar, né? Tire do seu coração, tire dos seus pensamentos, olhe para frente, porque se Deus te tirou desse lugar, tirou essa pessoa da sua vida, tirou esse sócio, tirou essa amizade, tirou esse namoro, tirou, né? É porque terminou o seu tempo, terminou
o tempo de se conectar terminou, né? E Deus está falando para você, abandona Sodoma e Gomorra. Larga isso que eu já falei para você largar. Então larga. Se você não quer sofrer as consequências, né? Viver em desobediência é isso. Arcar com a consequência do meu pecado. Amém? Amém. Então, sabe por que, amados, muitas vezes nós não recebemos o melhor de Deus, as bênçãos de Deus? É porque nós estamos caminhando, mas estamos olhando para trás. Enquanto nós não tirarmos do nosso coração, da nossa mente, né, o passado, aquilo que ficou para trás, o nosso futuro fica, né, mais distante de nós. Aquilo que Deus tem para nos entregar, as nossas bênçãos, as novas pessoas, as novas conexões, os novos lugares. Nós não iremos alcançar isso enquanto nós não deixarmos Sodoma e Gomorra para trás. Amém? É isso que nós precisamos aprender hoje dessa palavra. Então, esqueça o que foi, esqueça Sodoma e Gomorra, né? Coloque aí no seu coração novos sentimentos, novas pessoas, novas conexões, novos negócios, novos sócios, novas amizades, porque Deus, ele traz o melhor para a nossa vida, né? O melhor não é viver no meio do caos, no meio da violência, no meio, né, da libertinagem que aquele povo estava cometendo. Então, amados, era isso que eu tinha para falar hoje. Meditem nesse texto, nesse capítulo 19 de Gênesis. A história é bem interessante, é bem legal para nossas vidas também, para que a gente não venha ficar paralisado. Às vezes nós ficamos paralisados na nossa chamada, né? Deus nos chama para fazer algo, mas Ele também nos treina, nos capacita através dos nossos erros, das nossas experiências, né? Mas sempre lembrando, ouça a direção que Deus lhe deu, ouça a voz de Deus e obedeça, né? Ela sofreu as consequências pela desobediência dela, porque ela se apegou a um lugar que não era para ter se apegado, a um lugar que seria destruído. Então, ela sofreu as consequências, né? Que foi virar uma coluna de sal. Que nós não venhamos a agir desta forma. Mesmo que doa, mesmo que você sofra, faça a vontade de Deus, amém? Amém. Então, meditem nesse texto, né? Às vezes a gente medita na palavra e a gente entende muito mais coisas, não é mesmo? Mas aqui a gente sempre tem que direcionar a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus trabalha em nós. E a gente sempre procura trazer uma palavra de acordo também com aquilo que a gente aprende, né? Com Deus. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, para que Deus cubra a sua casa de proteção, de bênçãos, né? Para que Deus lhe dê livramento de pragas, de maldições, de orações contrárias. Você deve declarar aí na sua casa todos os dias esse salmo. É um salmo abençoado. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, Deus tem o melhor para nós. O que Deus tem para nós é paz, é prosperidade. E que nós possamos sempre estar olhando para a frente, amém? Obedecendo a Deus, recebendo as suas direções,
ir caminhando em direção ao nosso futuro, né? Que Deus tem coisas boas, Deus tem o melhor para mim e também para você, amém? Toma posse dessa palavra, essa palavra ela é muito forte, muito poderosa e que Deus nos ajude, né? Nós aí não estarmos indo contra a vontade de Deus, porque ir contra a vontade de Deus para nossas vidas significa muitas vezes estar em desobediência, estar pecando, né? Então que nós possamos amar a Deus, como nosso Pai, e obedecermos a Ele, obedecermos às suas ordens, amém? Vamos orar então, amados? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz, a permanecer em obediência, permanecer aonde o Senhor disse que era para nós permanecer. Se a ordem for sair, que nós possamos sair, Senhor, sair com vida, sair, Senhor, para o futuro, para as coisas novas que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, tira do coração, da mente, os pensamentos, os sentimentos, Pai, que nos prendem ao pecado. Aquilo, Senhor, que nos prendem a lugares onde o Senhor já pediu para nós sairmos. Tudo aquilo, Senhor, que pertence ao passado, ficou no passado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós não venhamos a ficar paralisados, perdidos e enganados com aquilo que o Senhor já nos revelou que não é mais para nós. Pai, nos guarda, nos livra de todo o laço do inimigo, de toda a armadilha, de toda a cilada, Senhor, de Satanás, toda a seta do maligno em nossas mentes, para nós lembrarmos daquilo que não é para lembrar, para nós queremos estar onde não é para nós estar, que nós queremos ter vontade de estarmos conectados com quem Deus já nos separou, já tirou das nossas vidas, Pai. Aquilo que Deus já tirou em nome de Jesus Cristo, que fique onde está, que nós possamos olhar para um futuro bom, um futuro que Deus tem reservado, bênçãos para nós. O melhor está reservado para o povo de Deus. Pai, nos livra, Senhor, de toda inveja, de toda palavra maldizente, de toda oração contrária. Todo mal caia por terra em nome de Jesus. Nos livra dos laços que o inimigo prepara, Deus. De toda armadilha preparada por ele, caia por terra em nome de Jesus. Abra o discernimento do teu povo para discernir aquilo que é de Deus em nome de Jesus. Que tudo aquilo que vem para o nosso caminho, tudo aquilo que é laço, em nome de Jesus, caia por terra. Protege a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Que nenhuma praga, nenhuma maldição possa nos alcançar. Porque o Senhor Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário. Pagou o preço pelos nossos pecados. Ele levou com ele toda a enfermidade, toda a maldição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa essa vida que aqui está, traz um novo emprego, uma nova amizade, uma nova conexão. Aquilo que ele está precisando, Pai, que o Senhor possa trazer até ele, que o Senhor possa abençoá-lo, ele e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, que vocês tenham uma excelente sexta-feira, né? Aproveitem o fim de semana, né? O que está por vir aí. Não esqueçam de ler a palavra de Deus, de orar, de meditar, né? Coloquem tudo em oração, coloca tudo aos pés de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e Ele nos ajuda em tudo, amém? Então nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã. Amanhã nós vamos orar pelos enfermos, amém? Um abraço para vocês, então.